Solteiros, se tem bênção para solteiro, você não quer nem saber que tem para casado. Para casado tem bênção demais, meus queridos. Glória a Deus, você não está entendendo. É bênção demais, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, amém? Glória a Deus. Hoje Deus vai usar dessa palavra para falar comigo e com você. Comigo já falou, né, meu querido? E vai falar novamente em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim: certa vez, um advogado da lei, outra tradução vai dizer um perito ou um mestre da lei, levantou-se com o propósito de submeter a Jesus a uma prova. Ele indagou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faze e isto viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de derrubarem tudo e espancarem, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu o levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que ouviu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou as suas feridas, derramando nelas vinhos e óleo, e em seguida colocou-os sobre o seu próprio animal, levou-os para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-se o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Eterno Deus e maravilhoso Pai, sedentos estamos, ó meu Deus, por ouvir a tua palavra, que é santa, poderosa, infalível, imutável, viva e verdadeira. Eu repreendo, Senhor, todo espírito opositor que impeça a tua igreja de ouvir a tua voz e as tuas verdades. Deus, que nesta noite a tua palavra, Senhor Jesus, nos confronte, para que nós possamos, Senhor Jesus, a vivê-la de acordo como o Senhor ordenou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: então vai tu e faça o mesmo. Amém? Então vai tu e faça o mesmo. Meus queridos, dos 613 preceitos contidos nas leis mosaicas, 603 deles foi dado ao povo de Israel indiretamente através da vida de Moisés, mas os 10 mandamentos foram dados diretamente ao povo por Deus, por sinal, escrito em 2 pedras pelo seu próprio dedo. Amém? Não que os seus 603 sejam não que eles não sejam tão importantes, mas você vai conseguir cumprir só os 603 se você cumprir, obedecer os primeiros 10, ou seja, os 10 mandamentos. Amém? Glória a Deus. Eu não consigo acreditar que existe um cristão que não tenha conhecimento dos 10 mandamentos.
Se você for crente, você já tem um conhecimento melhor que aqueles que foram católicos. Mas eu me converti com 36 anos, e quando eu fazia o catecismo, eu aprendi os 10 mandamentos. Por mais que seja raso, eu aprendi os 10 mandamentos. Então eu não consigo acreditar que tem um cristão, que tem uma pessoa que não conhece os 10 mandamentos. Ah, pastor, mas eu não conheço os 10 mandamentos. Mas no mínimo, os 2 primeiros, você é obrigado a conhecer. No mínimo, na verdade são todos, mas no mínimo os 2 primeiros você tem que conhecer. Você tem que conhecer os 2 primeiros. É impossível ter um cristão, um crente que não conhece os 2 primeiros mandamentos. E o assunto que eu vou abordar nesta noite é um assunto muito interessante. Eu quero falar do amor ao próximo. Às vezes, talvez você já teve a oportunidade de exercer esse assunto por várias vezes. E às vezes você ainda não teve, mas com certeza você um dia vai ter a oportunidade de exercer o amor ao próximo. Amor, algo tão escasso nos dias de hoje, algo em extinção. Se o amor dentro dos lares, dentro de uma casa, é algo que dificilmente hoje estão sendo praticados um para com o outro, imagina amar o próximo. Imagina amar o próximo. O que a gente vê nos últimos dias são pessoas que não têm demonstrado amor nenhum pelas suas famílias. São homens, são mulheres, são filhos que não demonstram amor nenhum para as suas famílias. São filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, esposo se levantando contra esposa se levantando contra esposo. É uma desordem, é uma tragédia atrás da outra, a qual vimos nos noticiários. Então, dentro das famílias, não se consegue exercer o verdadeiro amor. Aquele amor fraternal, o amor de um para com o outro. Aquele amor que você se compadece com a situação do outro, está difícil. Parece mais que dentro dos lares estão vivendo alguns adversários do que propriamente uma família. E quanto mais praticar esse amor para com o próximo, quanto mais praticar esse amor para com o próximo. Pastor, eu reconheço que eu tive várias oportunidades de demonstrar esse amor ao próximo. Mas eu digo ao Senhor que eu não tive tempo. E esse amor só seria demonstrado se eu usasse dos meus recursos, e a minha situação financeira no momento não me ajudava. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 diz: se for esperar todas as condições, se for esperar que todas as condições sejam favoráveis, você nunca semeará. Se você for esperar que todas as condições sejam favoráveis a você, para você demonstrar o amor a uma pessoa, você jamais vai demonstrar o amor a uma pessoa. Porque muitas das vezes, você está precisando ser amado. Porque muitas das vezes, a sua situação financeira não permite que você demonstre o seu amor através de uma ajuda. Muitas das vezes, a pessoa não depende do seu dinheiro, depende só de um abraço. Mas por você estar precisando de um abraço também, você não tem a disponibilidade de ir lá e dar um abraço na pessoa, de demonstrar o seu amor através de um abraço. E eu acredito, meus queridos, que se todos os cristãos existentes no mundo agissem como os verdadeiros cristãos, o mundo seria bem melhor. Não haveria tantas pessoas sofrendo, não haveria tantas pessoas rejeitadas, não haveria tantas pessoas humilhadas, desprezadas, com complexo de inferioridade, com alto nível de ansiedade e depressão. Não haveria pessoas fracas ou mortas espiritualmente falando. Não haveria tantas famílias destruídas.
não haveria tantos jovens entregue aos vícios, entregue à marginalidade, entregue à prostituição. Não haveria tantas pessoas abandonadas nas ruas. Em nossa cidade, existem pessoas abandonadas nas ruas que não tem lugar para morar. Uma cidade de 18 mil habitantes. Agora você imagina os grandes centros: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Quantas pessoas estão abandonadas nas ruas? E se você for conversar com ela, ter um feedback de 2 minutos, muitas vão dizer para você: eu estou aqui porque fui rejeitado, eu estou aqui porque fui desprezado, eu estou aqui porque fui humilhado. Resumindo, eu estou nessa situação por falta de amor. Por falta de amor. Bem, na verdade é que muitos estão lá por escolhas. Decidiram viver a vida a qual estão vivendo. Mas muitos que lá estão, é porque não receberam amor. É porque não teve ninguém que o abraçasse e dissessem a eles: eu te amo, Jesus te ama, eu estou contigo, vamos sair dessa. Não teve ninguém que estendeu a mão nos piores momentos da sua vida. Não teve ninguém que disse: eu estou contigo. No pior momento da minha vida, onde eu precisava de amor, além da minha mãe, Deus colocou 2 pessoas que estenderam as mãos e disseram: Francisco, nós estamos com você, nós amamos a sua vida. São meus pastores. Então uma atitude de amor pode mudar a vida de uma pessoa. Uma atitude de amor pode transformar a vida de uma pessoa. Mas por quê? Esse amor não é exercido em meio dos cristãos. Os cristãos dessa geração estão tomados por um grande descrédito. E a principal razão é pregar e não praticar. Se prega muito sobre amor, se fala muito sobre amor, mas pouco se praticam. Dizem que ama, mas pouco se pratica. E saber o que fazer e não fazer, você não se torna o seu conhecimento inútil, mas como também é pecado. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4,17, que saber o que fazer e não fazer, comete pecado. Se alguém sabe o que fazer e não faz, comete pecado. Então, omitir o amor, você está cometendo pecado. Saber que amar é um direcionamento de Deus, é um mandamento de Deus, é um dos 603 preceitos da lei mosaica, e você não pratica o amor, você está cometendo um pecado. Ah, pastor, eu não sabia. Mas é pecado, meu querido. Os 10 mandamentos foram dados a nós, para que nós tenhamos sucesso em tudo o que façamos. Não adianta só você amar a Deus, porque Jesus disse que o primeiro é semelhante, que o segundo é semelhante ao primeiro. Nós devemos também amar o próximo. Pastor, eu nunca fui amado. Essa é a razão de eu não ter condições de amar, porque uma pessoa só dá aquilo que ela recebe.
Pastor, eu só consigo amar aqueles que me amam. Mas quando você vai para os evangelhos, Jesus disse que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essas são as principais desculpas de quem sabe o que fazer e não faz. Eu não amo porque não fui amado. Eu só consigo amar aqueles que me amam. Isso são pessoas que sabem o que fazer e não faz, agem com essas desculpas. Mas o amor, amar ao próximo como a ti mesmo, não é sobre isso. Amar o próximo como a ti mesmo é sobre amar a si mesmo, e depois você está apto, capacitado para amar ao próximo. Jesus diz: amar o próximo como a ti mesmo. Para você conseguir, para você exercer o amor ao próximo, você tem que amar a si mesmo. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma geração de crentes, de cristãos amargurados que não se amam a si próprio. As pessoas não se amam a si próprio. Meu querido, quero dizer uma coisa para você: eu me amo, você não está entendendo. Eu olho no espelho e falo assim: eu me amo. Você não sabe como antes de eu vir para o culto, eu já falo assim: olha que eu me amo. Porque se eu não me amar, eu não vou conseguir exercer o amor sobre a minha família, eu não vou conseguir exercer o amor sobre a igreja. Eu acho que eu me amo até demais. Só quem consegue exercer o amor sobre outra pessoa é quem se ama. Mas porque essa geração está vivendo uma geração de pessoas amarguradas, umas pessoas azedas. Meu querido, na academia, no estúdio onde eu pratico academia, tinha uma pessoa que ela deixou de participar no nosso horário, porque a gente conversava demais. E ali a gente conversava sobre Deus. A gente falava sobre Deus, a gente fala sobre política, a gente fala sobre sociedade, a gente fala sobre emprego, sobre empreendedorismo, a gente fala sobre tudo, e principalmente sobre Deus, porque, olha, escuta aqui, quando eu cheguei lá, era música do mundo, hoje é louvor, no meu horário é louvor. Tinha uma música lá que está chamando de Igrejinha Azul, que eu estava enjoado daquela música, misericórdia, mas a Igrejinha Azul, mas não tem nada a ver com igreja não. Mas agora é louvor. Amém? Agora é louvor. E essa pessoa diz: eu vou sair desse horário, porque eu não suporto toda a conversa. Fala assim, amargurada, não gosta dela mesma. E não é só lá fora não. Dentro das igrejas tem pessoas amarguradas, pessoas azedas, pessoa que não ama e não permite serem amada. Está cheio, está cheio. Pessoas que não demonstram amor nem pela sua família, pelo marido, nem marido pela esposa, nem pelos filhos. Está cheios. Está cheios. Quando você diz eu não consigo amar porque não fui amado, quando você diz eu só consigo amar aqueles que me amam, você está se enganando a si mesmo. Porque quem age assim, nele não habita o verdadeiro amor de Cristo. E as maiores desculpas que nós ouvimos em todos os discipulados de casais, em todos os discipulados que você vai, onde você diz à pessoa que essa situação precisa ser demonstrado o amor, ela diz: eu não consigo amar, porque meus pais não me amaram. Eu não recebi o amor. Mas isso, meu querido, é antes de você conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, o amor de Deus habita em você. É esse amor que te faz capacitado, habilitado para você exercer o verdadeiro amor. Amar alguém não é sobre o que você acha
que você acha dela, é sobre o que Deus diz na sua palavra. Eu amo aquela pessoa porque ela é uma pessoa tão carinhosa, é uma pessoa tão carismática, uma pessoa tão gentil, mas é uma doce de pessoa. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Amar a Deus é sobre o que está escrito na palavra do Senhor. Você não tem que amar só as pessoas dóceis. Você também tem que amar as pessoas azedas. Você não tem que amar só quem te ama. Você tem que amar até mesmo aquele que te odeia, que te persegue, até mesmo os seus inimigos. Isso é palavra de Deus. Isso está contido na palavra do Senhor. Quando você descobrir que maior alegria de um cristão, de um crente, é ele ser bênção na vida de alguém, você vai vencer esses pensamentos egoístas, de amar só meia dúzia de pessoas, de amar só uma dúzia de pessoas, de amar só 20 pessoas, de amar só quem te ama. Quando você descobrir que maior felicidade de um cristão é ser bênção na vida de uma pessoa, você vai conseguir desenvolver o amor a qual Jesus nos ordena, a qual Deus nos ordena, por todas as pessoas. Essa mensagem ela vinha queimando no meu coração há algum tempo, mas a gente acabou de fazer 7 semanas de oração na casa de uma pessoa. E nós podemos contemplar o poder de Deus naquele lugar, o que Deus fez naquele lugar, a transformação, a vida que voltou novamente a brilhar na vida daquela pessoa, por uma atitude de amor. Por uma atitude de amor. Aí Deus me levou e falou assim: meu Deus, tem muitas pessoas em nosso meio que precisam ser amadas. Tem muitas pessoas do nosso lado que precisam ser amadas. E nós não sabemos. Aparentemente nós sabíamos que não estava tudo bem, mas não daquele nível, não daquela grandeza. Quando nós paramos para ouvir a pessoa, quando ela começou a falar, quando eu saí de lá, eu conversei com a Geisa, eu falei: Geisa, eu nunca imaginava, que coisa assustadora, quanto nós estamos sendo falhos como cristãos. Como nós estamos sendo falhos como cristãos. O mundo poderia ser bem melhor se nós agíssemos como os verdadeiros cristãos, como os autênticos cristãos. Nós não devemos amar o próximo porque eles precisam, ou porque eles merecem, ou porque eles foram desprezados, humilhados e rejeitados, e ninguém os ama. Nós devemos amar o próximo, porque é um mandamento da lei de Deus. É um mandamento da lei de Deus. E a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, foi feita para nós obedecermos por completa. Não é escolher alguns capítulos, alguns versículos, ou alguns livros, é por completos. E a parábola do bom samaritano, sem dúvida, é a parábola mais profunda para nos ensinar a respeito de amor ao próximo. Não existe outra parábola, outra passagem tão forte como essa acerca de amor ao próximo.
Eu já vou para 14 anos de caminhada com Cristo. E durante esse tempo, eu vi pessoas que entenderam o propósito de amar o próximo e pratica esse princípio. Eu vi pessoas que entenderam esse princípio, mas por não sei por qual razão, por qual motivo não praticam. Eu também vi pessoas que ainda não entenderam esse princípio, porque quando você conversa com ela diz: eu ajudar alguém? Aquela pessoa não merece ser ajudada, aquela pessoa não merece ser amada. Você não conhece quem ela é. E eu também vejo algumas pessoas que não querem entender esse princípio de amor ao próximo. Não, pastor, não quero saber disso. O meu negócio é eu estando bem, não importa os outros. Eu estando bem, não importa os outros. Pastor, e eu conheço outras também que dizem: pastor, eu amo, mas é do meu jeito. Não é do seu jeito. Evangelho de João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, amais uns aos outros assim como eu vos amei. É Jesus dizendo, é Jesus falando. Então, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Não é da forma que você entende, é da forma que Jesus manda, é da forma que Jesus orienta. Então, amar o próximo talvez vá além do seu entendimento, talvez vá além do seu raciocínio, talvez vá além daquilo que você sabia. E quando nós voltamos para a parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que um homem que é um perito da lei indaga Jesus, mas ele não indaga Jesus porque ele queria aprender. Por quê? Porque ele era um perito da lei, ele sabia a lei, ele sabia o que estava contido na lei, mas a intenção dele era colocar Jesus à prova, induzindo Jesus a ferir alguns princípios da lei de Moisés. E quando você olha para o versículo 25 ao versículo 29, a Bíblia diz que certo homem chega diante de Jesus para colocar Jesus à prova, e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como tu entende? Como tu interpreta? Qual o entendimento que você tem a respeito da lei? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou, respondesse corretamente: faze isto e viverás. Mas aquele homem, tentando se justificar, insistindo, pergunta a Jesus: mas quem é o próximo? Quem é o próximo? A atitude desse homem não era ter entendimento. A atitude desse homem era submeter Jesus a uma prova. E o que Jesus nos deixa claro com as suas respostas a esse homem, a esse perito da lei, que a grande questão não é saber, a grande questão é saber e fazer. Não é somente você saber, porque ele sabia.
Ele sabia o que ele deveria fazer. Ele tinha conhecimento do que ele deveria fazer. Como talvez eu estou diante de pessoas que têm um entendimento do que deve fazer a respeito, a relação do próximo, mas não fazem. Sabe que deve amar, sabe que deve demonstrar amor, sabe que deve cuidar, mas não cuidam. Mas não é somente você saber, é saber e praticar. E a partir do versículo 30, Jesus leva aquele homem a uma reflexão. Jesus disse a ele: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, as quais, depois de roubaram tudo, o espancaram, fugiram, deixando ele praticamente morto à beira da estrada. E Jesus continua dizendo: coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, quando viu um homem, passou a passos largos. Do mesmo modo agiu o levita, quando viu o homem, passou a passos largos. Jesus, ele usa aqui a figura de um sacerdote e de um levita. Sacerdote, quem era o sacerdote? O conhecedor e pregador da palavra. Quem era o levita, pastor? Um conhecedor da palavra e adorador. Ou seja, Jesus usa dois cristãos como figura para ilustrar essa história ao homem. Os dois, ambos, se desviaram do homem ferido. Pastor, pode hoje ter um cristão que age da mesma forma do sacerdote e do levita? Pode, sim, é claro que pode. Jesus está dizendo que o sacerdote, que hoje é um pastor, o levita, que hoje é um ministro de louvor, se desviarem para não estender a mão a uma pessoa, para não ajudar uma pessoa. Está cheio de pastores, de missionários, ministros de louvor, diáconos, líderes e de ovelhas que estão desviando de certas pessoas para não ajudarem. Está cheio. Não é só meia dúzia não, é muitos. É muitos. Pastor, eu estou comendo e estou bebendo, não importa, que aquela família que tem 10 filhos não tem nada na mesa. Para mim, eu não estou nem aí. Pastor, eu estou vestindo, cada culto eu venho com a roupa nova, eu não estou nem aí que aquela pessoa lá não tem roupa para vir no culto. Pastor, a minha sapateira está com 400 sapatos. Eu não estou nem aí se tem pessoas que vão descalço na igreja. Pastor, eu estou empregado, recebo o meu bom salário, eu não estou nem aí para aquele que está desempregado. Eu não estou nem aí, pastor. O que importa é a minha casa, o que importa é eu, o que importa é a minha família. Eu não estou nem aí para as outras famílias. Nós confeccionamos 38 cestas dias atrás. Nós fomos entregar pessoas vivendo numa situação abaixo da linha da miséria. Quem foi entregar sabe da situação. 4 marcos, tem pessoa precisando, necessitando, passando fome. Ah, pastor, porque não querem trabalhar. Realmente algumas não querem trabalhar, mas tem algumas que não têm condições alguma de trabalhar. Isso é fato. Não dá nem para falar para aplaudir Jesus, né? Para tomar uma água. Isso é fato. Meus queridos, você acha que eu teria coragem de perguntar a vocês
se eu estou amando ou omitindo um amor perante a igreja, diante da igreja. Eu sou doido, mas não sou tanto. A última vez que eu fui me colocar, fazer igual o salmista Davi diz, vê em mim se algum caminho mal, fui perguntar lá em casa, olha, o que eu tenho que melhorar, quase que eu apanhei. Você acha que eu vou perguntar isso aqui? Se eu perguntar a vocês, eu estou amando ou estou omitindo o amor à igreja? Vai levantar 400, falar assim, se eu não amo é ninguém. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me moeu, Ele quebrou o vaso velho, Ele quebrou, o vasão cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de soberba, quebrou o orgulho, fez eu mergulhar nas águas sujas do Nilo, então nós precisamos reaver os nossos conceitos em relação ao amor ao próximo. Eu sou doido, mas não tão doido para perguntar não, meu querido, eu não pergunto jamais, eu pergunto, porque se Deus me mostrou que eu não estou amando, ainda, quem dirá a igreja? Quem dirá a igreja? Você sabe qual é o pecado que vai condenar a maioria dos cristãos? Pastor, deve ser os pecados horrendos, né, pastor? Aqueles pecados que geram horror, os pecados que escandalizam. Vai ser esses pecados aí, né, pastor? Vai ser esses pecados aí que vão condenar a maioria dos cristãos. Engano, meu querido. Vai ser o pecado da omissão. Tem muito crente sendo omisso, tem muitos pastores sendo omissos, tem muitos líderes sendo omissos, omitindo a palavra de Deus. E a maioria das omissões está relacionado ao amor ao próximo. E eu vou te provar na Bíblia, Mateus 25, 42, 46, preste atenção, porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e nada me deste a beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando necessitado de roupas não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado não foste me visitar. E eles também perguntaram, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará, com toda certeza vos asseguro que, sempre que deixasses de fazer para algum destes meus irmãos, ou mesmo que seja o menor deles, a mim deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, meus queridos, omissão é pecado. Saber o que fazer e não faz é pecado. Saber que deve amar, saber que deve ajudar, saber que deve cuidar e não cuida é pecado. Se há uma coisa que Deus não suporta, é a hipocrisia humana. Pessoas que pregam a coisa e não fazem, como se dizer, os sepulcros caiados. Por fora era bonitinho, era tudo bonitinho, tudo arrumadinho, cabelinho pintado de lado, mas por dentro era uma podridão, uma sujeira. Não adianta se vestir com a roupa mais bonita que você tem, se por dentro está aquela sujeira. Não tem amor, não tem afeto, não se compadece com a situação das pessoas. E no versículo 33, Jesus faz menção ao samaritano. Eu nem vou entrar na questão, porque o samaritano e os judeus não se bicavam. Isso aconteceu lá atrás, ainda no reinado de Reboão, filho de Salomão, onde as 10 tribos se dividiram, formando o reinado do sul e o reinado do norte. E o reino norte, passado algum tempo, foi levado ao exílio,
para a Síria, onde a capital era Samaria. Foi lá que surgiu, só para vocês, já foi lá que surgiu essa intriga entre judeus e samaritanos. Mas Jesus fala acerca de um samaritano. Jesus diz que, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e assim que ouviu, teve misericórdia. O que significa a palavra misericórdia, pastor? A palavra misericórdia é de origem latina, é a junção de misere e cordis. Misere, ter compaixão, cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Misericórdia, ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. O sacerdote não teve, o levita não teve, o samaritano que não se bicava com os judeus teve a capacidade de sentir o sofrimento daquele homem que estava quase morto à beira do caminho. Quantas vezes eu e você passamos perto de pessoas precisando e não agimos com misericórdia? Nós não temos a capacidade de sentir o sofrimento daquela pessoa. Quantas vezes? E no versículo 34 a Bíblia diz que o samaritano então aproximou-se daquele homem, enfaixou as suas feridas, ou seja, fez ali os primeiros socorros. Enfaixou a ferida, derramando vinho, derramando óleo ali nos seus ferimentos, curou, deu os seus primeiros socorros para aquele homem. Uma coisa que eu acho interessante, por 2 vezes eu viajando com o pastor, uma vez nós vimos de Vilhena, e nós vimos um acidente, ele parou o carro e disse, eu vou lá, porque pode ter gente precisando de mim. Outra vez nós vimos de Cuiabá, fomos ver um ônibus para comprar, perto do Caramujo, outro acidente, ele, vou parar o carro, porque pode ter uma pessoa precisando de mim. 2 vezes, e tudo isso nós aprendemos, porque se eu chegar a tempo, eu posso salvar uma vida, ou mesmo que eu não salve a vida dela aqui nessa terra, mas eu posso orar com ela, e ela aceitar Jesus. É forte, né? É forte. Por 2 vezes. E a Bíblia continua dizendo, ele colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o cuidou. Está faltando isso na igreja de Jesus Cristo. Está faltando isso. Pessoas que curam feridas e não pessoas que fazem sangrar. Pessoas que curam ferida. O samaritano curou a ferida daquele homem, curou as feridas daquele homem, não a que fazem sangrar. Uma pessoa que ama, meu querido, ele cura ferida, ele não abre ferida, ele cura. Ele não faz sangrar, ele estanca o sangue. A Bíblia continua dizendo que ele colocou aquele homem sobre um animal, sobre o seu cavalo, ou o seu jumento, eu não sei, colocou sobre um animal. Ou seja, uma pessoa que ama, ela desce para que a outra suba. Ela desce para que a outra suba. Uma pessoa que ama, ela dá segurança, ela cuida dos necessitados. A Bíblia diz que ele conduziu aquele homem a uma hospedaria e cuidou dele. No versículo 35, a Bíblia diz, no dia seguinte, o que está falando aqui no dia seguinte? O dia seguinte está relacionado ao quê? A tempo. Há quanto tempo você não investe 1 hora sequer para amar ou para ajudar alguém? A Bíblia diz, no dia seguinte, ele ficou lá a noite inteira cuidando daquele homem. Ou seja, eu não sei para onde que ele ia e nem sei o que ele ia fazer, eu não sei se ele tinha horário marcado ou não, mas ele ficou ali, cuidando daquele homem. E há quanto tempo eu e você não tira 1 hora para ajudar uma pessoa? Há quanto tempo? Aí
Aí a Bíblia continua dizendo: deu os 2 denários ao hospedeiro. Ele recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa a mais tiver, eu reembolsarei na minha volta, quando eu voltar. Cuida deste homem. Como é que ele cuidou desse homem? Ele cuidou só com palavras? Ele cuidou na prática. Ele colocou a mão no bolso. Não tinha onça no bolso dele, não tinha cobra no bolso dele, o bolso dele estava livre. Muitas das vezes nós vamos ter que colocar a mão no bolso para cuidar das pessoas. E há quanto tempo você não coloca a mão no bolso para cuidar das pessoas? Há quanto tempo você não coloca a mão no bolso para cuidar de uma pessoa? Tem gente que não coloca a mão no bolso nem amarrado para cuidar de uma pessoa. Agora imagina se fosse como na igreja primitiva, que lá os irmãos vendiam o que tinha para dar aos que necessitavam. Atos 2,45. A igreja primitiva. Aqueles que tinham mais, vendia as suas propriedades para repartir com aqueles que necessitavam. Se não enfia nem a mão no bolso, quanto mais vender a bicicleta para ajudar um. Quanto mais vender a moto para ajudar uma pessoa. Você imagina? Você está entendendo? Você está entendendo o que significa o verdadeiro sentido da palavra amor? Vai muito além do que você pensa, meu querido. Vai muito além do que você imagina. Atos 20:35 diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você entender esse princípio, se você entender esse mistério, você vai ver que a maior felicidade de um cristão é ser bênção na vida de uma pessoa. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais alegre é dar do que receber. E no versículo 36, Jesus fala àquele homem: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí Jesus continua dizendo, o texto continua dizendo: declarou o perito da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus o exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Fala para o teu irmão: vai. Sumir a voz, meu irmão? Oxente, o negócio está forte assim, até a voz sumiu. Vai e faz tu o mesmo. Tema dessa mensagem: vai e faz tu o mesmo. Amém? Preste atenção. Jesus diz: vai e procede tu igual. Jesus estava dizendo para aquele homem: vai tu e tem o mesmo sentimento, vai tu e tem as mesmas ações do samaritano. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. E ao Jesus dizer isso, Jesus responde a pergunta que ele fez lá no início: quem é o próximo? Jesus estava dizendo para ele: o próximo é você. O próximo é você. Vai tu e faz o mesmo. O próximo é você, meu querido. O próximo é você. Amém? Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Fala para o teu irmão: o próximo é você. O próximo é você, meu querido. O próximo é você. A parábola do bom samaritano, ela aponta quais são os sentimentos que Deus tem para a vida de um cristão: amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Jesus nos mostra
que o perito da lei, o sacerdote e o levita conheciam as leis, mas as leis não estavam contidas em seu coração. Eles conheciam a lei, mas as leis não estavam contidas em seu coração. Mas o samaritano, o estrangeiro, as leis estavam contidas em seu coração. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que tem muitos ímpios aí, que faz mais obra social, que ajuda mais gente do que nós. Tem muitos ímpios, que ajudam mais pessoas do que nós. Quando o negócio é pôr a mão no bolso. Mas talvez eles não tenham o amor que nós temos. Mas pôr a mão no bolso, meu querido, ajudar um necessitado é com eles mesmos. É com eles mesmos. Você vai ter oportunidade no próximo domingo de pôr a mão no bolso e trazer um sacolão aqui no altar do Senhor para nós ajudar os próximos aí. Se você quiser nos acompanhar, vai nos acompanhar. Se vier aqui 50 sacolão, vocês vão sair com nós para entregar os 50 sacolão. Quem quiser. Está aberto, tá? Para todo mundo. Está liberado todo mundo enfiar a mão no bolso? Está liberado, estou liberando para todo mundo enfiar a mão no bolso aí. E também está liberado para vocês poderem entregar o fruto dos seus trabalhos para os necessitados. Amém? Em 1 João 3,18, João diz: filhinhos, não amemos somente de palavras, mas também de atitudes. Esse texto nos ensina que o amor vai além da teoria. O verdadeiro amor é demonstrado através das nossas ações. Não está somente relacionado à teoria, o verdadeiro amor se demonstra através das nossas atitudes, das nossas ações, como o samaritano demonstrou. O que vai causar impacto na vida de uma pessoa, meu querido, não é você dizer, eu te amo. São as nossas ações. A atitude do samaritano causou impacto na vida daquele homem. Aquele homem voltou a viver. A história daquele homem foi mudada. Aquele homem foi cuidado. Aquele homem sentiu-se amado. As ações do nosso amor pode mudar a história de muito, ou até mesmo resgatar pessoas que estão aqui dentro, hoje se sentindo rejeitadas, desprezadas e humilhadas. As ações do nosso amor pode mudar a história de muitas pessoas, ou trazer pessoas que estão praticamente mortas a viverem. Amém? A parábola do bom samaritano continua relevante nos dias de hoje. Infelizmente, muitos estão agindo como o perito, o sacerdote e o levita. Muitas vezes, nós cobramos de pessoas, e principalmente dos nossos governantes, mais amor ao próximo. Mas nós também não amamos. Nós também não praticamos. Quando a gente vê uma pessoa passando necessidade, o que falamos? A culpa é do governo. Não é isso? A culpa é do governo. A culpa são dos ricos, dos milionários, que não distribuem cestas. E o que nós estamos fazendo? Agindo como os ricos, os milionários e os governantes. É tempo, meu querido, de amar as pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas como aquele homem, à beira do caminho, quase morto, esperando que eu e você vá lá e demonstre amor por eles. Esperando que eu e você vá lá e estende a mão, para que aquela pessoa se coloque de pé e volte a ter vida, volte a viver, volte a ter prazer em viver. Pessoas não têm mais prazer em viver porque foram rejeitadas, não foram amadas. Talvez entre os seus familiares tem pessoas dessa forma.
Não perca tempo, vai lá e ame. Pastor, não merece. Não é sobre isso. É sobre o que está escrito na palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que, se você for olhar humanamente falando, não merecem mesmo. Mas não é sobre isso. É sobre o que está escrito na palavra do Senhor. E para finalizar, 1 Coríntios 13 diz assim: agora posso a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que não tem amor, dentro dele há um vazio e nada pode oferecer a ninguém. Aí ele continua dizendo: mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e assim tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por mais que você seja sábio, por mais que você seja dotado de conhecimento, por mais que você tenha uma fé que tem poder para fazer as coisas impossíveis acontecer, se não tiver amor, nada você é. Aí no versículo 3 ele diz assim: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ele está dizendo: se não tiver amor, todas as ações que você fazer é inútil. Muitas das vezes, as pessoas ajudam a outra pessoa, coloca a mão no bolso e vai lá e dá uma ajuda para uma pessoa, mas não é com amor, é porque ela necessita. Não é assim que Jesus nos ensina, não é assim que Paulo nos ensina. Se você for ajudar uma pessoa, ajuda com atitude de amor. Aprendi com o meu pastor, eu sofri, porque eu ajudei uma pessoa no começo do meu ministério, e essa pessoa praticou uma injustiça contra mim. Ele falou assim: Francisco, quando você ajudar, não ajude a pessoa, ajude porque você ama a Deus. Depois que eu aprendi, nunca mais. Pode fazer o que quiser comigo, eu estou ajudando, eu estou fazendo porque eu amo a Deus. Não importa se a pessoa merece ou não, porque está contido na palavra do Senhor, está escrito na palavra de Deus. Então vocês viram a importância de ter um amor dentro do coração, de ter um amor dentro de nós. Você viram a importância? É muito importante, meu querido, ter um amor de Deus dentro do nosso coração. É muito importante praticar um amor, é muito importante. Não sejam omissos. Omissão é pecado. Se você sabe que tem que amar, ame. Ame. Não sejam omissos. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse convidado para participar de uma peça teatral, um teatro, qual desses personagens citados aqui na parábola do bom samaritano você mais se identificaria? O perito, o sacerdote, o levita, o samaritano ou o homem ferido? Talvez você entrou aqui como perito, sabendo o que fazer e não faz. Talvez você entrou aqui como sacerdote e o levita, vendo pessoas necessitadas, passa longe. Mas talvez você entrou aqui como samaritano, que se compadece, tem capacidade de sentir a dor de uma pessoa. Mas talvez você entrou aqui como um homem ferido, precisando ser cuidado e ser amado. Independente da sua identificação, Deus quer curar você nessa noite. Eu sei que já passou o horário, mas eu quero orar por você que se sente dessa forma. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa ser amado. Eu quero orar por você